Ele era um milionário amargurado, preso a uma cadeira de rodas e a segredos do passado. Ela só queria um emprego para salvar sua família e acabou entrando no lugar mais perigoso que já conhecera. Entre livros russos, sessões de fisioterapia e olhares contidos, algo inesperado começou a surgir. Mas quando a verdade veio à tona, ela teve que escolher entre o coração e a justiça. Antes de conhecer essa história arrebatadora, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais relatos que emocionam e surpreendem. O ônibus parou com um solavanco e ela desceu sentindo o asfalto quente sob os pés. São Paulo, a cidade grande que parecia engolir tudo, inclusive seus sonhos mais simples. Nas mãos, uma mala surrada. No peito, um coração que batia em ritmo de samba apreensivo. Camila, 20 e poucos anos, olhos castanhos que guardavam a doçura do interior e a determinação de quem já havia enfrentado muita coisa. A entrevista no Hospital Público Santa Clara era modesta, sim, mas representava a única chance de recomeço, de trazer a mãe para a capital e pagar o tratamento que a doença exigia. O pai, com suas dívidas impagáveis, também dependia dela. Não havia espaço para hesitação. Enquanto caminhava pelas ruas apinhadas, o celular vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu, a voz um pouco rouca pela poeira e pela ansiedade. Camila Bittencourt? Perguntou uma voz feminina, fria e impecável. Sim, sou eu. Do outro lado, a proposta se desenrolava, palavra por palavra, como um roteiro de filme que ela jamais imaginaria protagonizar. Salário de 5 dígitos. Moradia em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Plano de saúde completo, com cobertura até para a mãe. 2 folgas semanais. Em troca, ela deveria cuidar de um empresário bilionário, recém-paraplégico após um acidente misterioso. O ar pareceu rarear. Era bom demais para ser verdade. Qual a condição? Ela perguntou, a desconfiança aguçando os sentidos. A voz no telefone não hesitou. Não ultrapassar os limites profissionais, senhorita Bittencourt. O senhor Gabriel Albuquerque é um homem complexo e sua situação exige discrição absoluta. A advertência veio em seguida, como um aviso de tempestade. 3 cuidadoras anteriores haviam sido dispensadas. A primeira por distração, a segunda por indiscrição. A última por se envolver emocionalmente com o paciente. O senhor Gabriel não precisa de piedade nem de afeto. Ele precisa de profissionalismo. Camila engoliu em seco. Amor? Envolvimento? Aquilo era uma piada. Seu coração estava blindado por cicatrizes antigas e pela urgência de suas responsabilidades familiares. Não havia espaço para romances de novela em sua vida. Aquele contrato era uma ponte, um meio para um fim. O tratamento da mãe, as dívidas do pai. Era por eles que ela estava ali, pisando naquele chão desconhecido. Jurou a si mesma, ali mesmo, no meio daquela multidão indiferente, que jamais cometeria o erro das antecessoras. Seu foco era o trabalho, e nada mais. Amor não fazia parte do contrato. Era uma promessa silenciosa, feita para si e para o destino que parecia, de repente, ter lhe dado uma chance. Uma chance perigosa, mas irrecusável. A mansão dos Albuquerque era um colosso de pedra e vidro, imponente e fria como um mausoléu moderno. Camila sentiu um arrepio ao passar pelos portões de ferro forjado, que se fecharam atrás dela, com um rangido metálico, selando-a dentro daquele universo de luxo e mistério. Uma governanta de semblante sério a aguardava na porta, conduzindo-a por corredores longos e silenciosos, onde o eco dos próprios passos parecia uma afronta. Os móveis pesados e escuros exalavam uma riqueza antiga, quase opressora. Tudo ali parecia calculado, pesado, sufocante. Na sala principal, uma mulher alta e esguia, com cabelos impecavelmente presos em um coque, a esperava. Era Lúcia Albuquerque, a irmã de Gabriel. Seus olhos azuis, gélidos como gelo, percorreram Camila de cima a baixo, avaliando-a com uma frieza que a fez sentir-se pequena e insignificante. Senhorita Bittencourt, disse Lúcia, a voz tão polida quanto cortante. Seja bem-vinda à residência Albuquerque. Espero que tenha compreendido as condições do seu contrato. Camila assentiu,
sentindo o peso daquele olhar. Sim, senhora. Compreendi. Lúcia não sorriu. Ótimo, a rotina aqui é rígida. O Sr. Gabriel exige pontualidade e discrição. Não toleramos distrações. Seu celular será guardado durante o horário de trabalho. Redes sociais absolutamente proibidas. Qualquer aproximação que não seja estritamente profissional será considerada quebra de contrato e levará à sua imediata dispensa. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Camila. Fui clara? Camila assentiu novamente, a garganta seca. A advertência era um chicote invisível, marcando o limite de cada passo. Ainda atordoada pela recepção, Camila foi levada ao quarto de Gabriel. A porta se abriu para um ambiente espaçoso, mas igualmente austero. Sobre a cama, um homem deitado, o rosto virado para a janela, onde a luz do fim de tarde entrava em feixes dourados. Gabriel Albuquerque. Seus cabelos escuros estavam desgrenhados e a expressão em seu rosto, mesmo de costas, irradiava uma amargura profunda. Gabriel, sua nova cuidadora chegou, anunciou Lúcia sem um pingo de calor na voz. O homem não se moveu. Camila deu um passo à frente, sentindo o nó no estômago. Boa noite, Sr. Gabriel. Meu nome é Camila. Estou aqui para ajudá-lo no que for preciso. Ele se virou lentamente e seus olhos de um azul intenso a fitaram com uma arrogância cortante. Mais uma, murmurou ele, a voz rouca e carregada de desprezo. Não preciso de ajuda. Não preciso de babás. Podem ir embora. Todos vocês. O tom era de comando, de alguém acostumado a ser obedecido. Camila sentiu o impacto daquelas palavras, mas não recuou. Aquele era o primeiro choque, o primeiro de muitos, ela sabia. A parede de raiva e frustração que ele erguia era visível, palpável. Mas Camila não estava ali para desistir. Ela estava ali para trabalhar e para ajudar. Os dias que se seguiram foram um teste de paciência para Camila. Gabriel era um poço de amargura, um homem que parecia ter erguido muros intransponíveis ao redor de si. Ele se recusava a cooperar, a fazer os exercícios de fisioterapia, a tomar os medicamentos. Cada tentativa de Camila de se aproximar era recebida com sarcasmo ou com um silêncio pesado que parecia gritar desprezo. Não perca seu tempo, moça, ele dizia, os olhos fixos no teto. Eu não tenho salvação, e você não é diferente das outras. Mas Camila não era como as outras. Ela não se deixava abater pela frieza dele. Com uma calma surpreendente, ela insistia, não com imposição, mas com uma persistência gentil. Se ele se recusava a comer, ela trazia o prato e o deixava ali, lendo um livro em silêncio até que a fome o vencesse. Se ele se negava à fisioterapia, ela descrevia os benefícios, os pequenos avanços que poderiam ser conquistados, sem pressionar, apenas plantando a semente da possibilidade. Uma tarde, enquanto tentava convencê-lo a fazer um exercício de alongamento, Camila notou uma pilha de livros na mesa de cabeceira. Eram clássicos da literatura russa, Dostoiévski, Tolstói. Seus olhos brilharam. Vejo que gosta de literatura russa, Sr. Gabriel, ela comentou, a voz suave. Ele a olhou surpreso pela observação. Tá, e o que você sabe sobre isso? Ele retrucou, o tom ainda ríspido, mas com um traço de curiosidade. Camila sorriu. Minha mãe é professora de literatura. Cresci lendo esses autores. Crime e Castigo é um dos meus favoritos. A menção ao livro pareceu atingir uma corda sensível. Gabriel desviou o olhar, mas o silêncio que se seguiu não era mais de desprezo, mas de reflexão. Naquele dia, a conversa sobre literatura se estendeu por quase 1 hora. Não foi um diálogo fácil, mas foi um diálogo. Ele a corrigiu em alguns pontos. Ela defendeu suas interpretações. Pequenos espaços estavam sendo abertos. Nos dias seguintes, as leituras de autores russos se tornaram um ritual matinal. Camila lia em voz alta e Gabriel, deitado, ouvia. Vez ou outra, ele a interrompia para comentar uma frase, um personagem. A parede de raiva e frustração não havia desmoronado, mas rachaduras começavam a aparecer. Em um desses momentos, enquanto ela lia um trecho de Ana Karenina, Gabriel soltou uma risada baixa, quase inaudível, por um comentário que ela fez sobre a hipocrisia da sociedade. Foi um som inesperado, um vislumbre de leveza. Um sorriso. O primeiro.
E Camila soube naquele instante que estava no caminho certo. Dias viraram semanas, e a rotina na mansão Albuquerque, antes tão opressora, começou a se transformar. O que era para ser puramente profissional se metamorfoseou em uma convivência íntima, delicada, tecida por pequenos gestos e momentos compartilhados. As leituras de autores russos não eram mais apenas um passatempo. Tornaram-se um ritual matinal, um elo silencioso que os conectava antes que o mundo exterior invadisse. Gabriel, antes tão recluso, passou a esperar por esses momentos, e Camila percebia a mudança em seu olhar, menos amargo, mais curioso. Os exercícios físicos, que no início eram uma batalha diária, viraram um desafio compartilhado. Camila, com sua paciência inabalável, incentivava-o a cada pequena vitória, a cada movimento recuperado. Ela falava sobre a força do corpo, mas também sobre a resiliência da mente, e Gabriel, aos poucos, parecia absorver suas palavras. O sarcasmo ainda aparecia, mas vinha acompanhado de um brilho nos olhos, um sinal de que a armadura estava cedendo. A mansão, com seus corredores longos e silêncio constante, deixou de ser apenas um local de trabalho e se tornou um cenário para as observações aguçadas de Camila. Ela notava a rigidez de Lúcia, a forma como a irmã de Gabriel controlava cada detalhe da casa e da vida do irmão. A governanta, uma senhora discreta chamada Dona Clara, era a única pessoa que parecia emanar um pouco de calor naquele ambiente, e Camila sentia uma conexão silenciosa com ela. Foi durante uma dessas tardes de rotina, enquanto organizava alguns papéis na escrivaninha de Gabriel, que Camila se deparou com algo inquietante. Entre correspondências e relatórios de saúde, havia documentos que não pareciam pertencer ali. Planilhas com números complexos, registros de transferências bancárias estranhas, datas que não se encaixavam. Eram apenas fragmentos, mas a intuição de Camila apitou um alerta. Aqueles registros pareciam adulterados, como se alguém tivesse tentado esconder algo. A curiosidade, misturada num crescente senso de desconforto, a impeliu a investigar mais a fundo. O acidente que deixara Gabriel paraplégico, antes descrito como uma fatalidade, agora parecia envolto em uma névoa de dúvidas. Por que aqueles documentos estavam ali? Por que a pressa em escondê-los? A mente de Camila, acostumada a decifrar os enigmas da vida para sobreviver, começou a ligar pontos. Aquele não era um simples caso de cuidado. Havia algo mais, algo sombrio, escondido nas entranhas daquela mansão e daquela família. Movida por um senso de justiça que se acendeu em seu peito, Camila decidiu que não poderia ignorar o que havia descoberto. Aqueles documentos, por mais fragmentados que fossem, apontavam para algo maior, algo que ia além de simples erros contábeis. Ela precisava de mais informações, de provas concretas. A mansão, antes um labirinto de luxo, agora se revelava um esconderijo de segredos. Sua aliada inesperada foi Dona Clara, a governanta. Camila, com tato e discrição, abordou-a em um momento em que Lúcia não estava por perto. Dona Clara, ela começou a voz baixa, a senhora trabalha aqui há muito tempo, não é? A governanta, que sempre fora reservada, olhou para Camila com uma mistura de surpresa e cautela. Desde que o senhor Frederico, pai do Gabriel, era vivo, respondeu ela, a voz um sussurro. Vi essa casa mudar muito. Camila hesitou, mas a urgência falou mais alto. Eu encontrei algumas coisas, documentos. Parecem importantes, mas estão confusos. A senhora saberia me dizer se há algum lugar onde o senhor Frederico guardava papéis antigos? Algum esconderijo? Dona Clara a observou por um longo momento, seus olhos experientes parecendo pesar a sinceridade de Camila. Por fim, um aceno quase imperceptível. A biblioteca. O senhor Frederico era um homem de muitos segredos e gostava de guardá-los perto de seus livros. Com a ajuda discreta de Dona Clara, Camila passou a vasculhar a imensa biblioteca da mansão. Não era uma tarefa fácil. Havia milhares de volumes e o tempo era escasso, sempre sob o risco de Lúcia aparecer. Mas a governanta, com sua memória afiada, deu as dicas certas. Ele tinha um fascínio por mapas antigos, sussurrou Dona Clara, apontando para uma estante isolada. E por enigmas. E foi ali que Camila encontrou.
Atrás de uma coleção de mapas náuticos do século XVIII, em um compartimento secreto habilmente camuflado, havia uma caixa de madeira escura. Dentro, uma pilha de registros antigos, pastas empoeiradas e um diário. As mãos de Camila tremeram ao folhear os papéis. Eram provas irrefutáveis de desvios financeiros e manipulações dentro da empresa da família Albuquerque. Planilhas detalhadas, extratos bancários com somas exorbitantes, contratos com cláusulas obscuras. O choque veio ao cruzar as datas. Uma grande transferência a um valor assombroso coincidia com os dias que antecederam o acidente de Gabriel. E não era só isso. Havia relatórios técnicos, fotos de peças de carro danificadas, anotações sobre uma falha no sistema de freios, justamente a área em que o pai da família, Frederico, era um especialista renomado. Sabotagem. A palavra ecoou na mente de Camila, gelando-a até os ossos. O acidente não fora uma fatalidade, fora um ato deliberado. A teia de segredos era muito mais densa e perigosa do que ela imaginava. Camila voltou ao quarto de Gabriel, os documentos pesando em suas mãos, não pelo papel, mas pela verdade que carregavam. Ele estava lendo um volume de Dostoiévski, mas sentiu a mudança na atmosfera, a urgência em cada passo dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a voz menos áspera que antes, um resquício da antiga frieza que ainda o habitava. Camila respirou fundo, o coração batendo forte. Senhor Gabriel, eu encontrei algumas coisas na biblioteca, com a ajuda da dona Clara. Ela estendeu os papéis, as provas do desvio financeiro e, o mais grave, as evidências de sabotagem no carro. Os olhos de Gabriel percorreram os documentos, e a cor sumiu de seu rosto. A raiva que ele costumava direcionar ao mundo, a ele mesmo, agora se voltava para a traição, para a crueldade que se revelava nas entrelinhas daqueles papéis. Não, não é possível. Ele sussurrou a voz embargada, quase irreconhecível. Lúcia, ela não faria isso. Camila o olhou com compaixão, a dor dele ecoando em seu próprio peito. As provas são claras, Sr. Gabriel. O acidente não foi um acaso. Alguém queria impedi-lo. A dor e a fúria se misturaram no olhar de Gabriel, formando uma tempestade silenciosa. Ele passou as mãos pelos cabelos, a mente correndo para trás, revendo cada detalhe, cada conversa com a irmã, cada movimento. A ficha caía, pesada, esmagadora. Precisamos fazer algo, ele disse, a voz firme, apesar do choque que o abalava. Não posso deixar isso impune. Meu pai, ele dedicou a vida a essa empresa. A memória dele não pode ser manchada por isso. Foi então que a ideia começou a tomar forma, um plano ousado, digno de uma trama de novela. Eles não esperam que eu esteja investigando, disse Gabriel, a mente já trabalhando em alta velocidade. Precisamos pegá-los de surpresa. Camila teve uma ideia, um lampejo de genialidade nascida de sua própria experiência em situações difíceis. E se eu for demitida? De repente. Isso chamaria a atenção, mas desviaria o foco de uma investigação interna. Eles pensariam que a ameaça foi eliminada. Gabriel a olhou, a surpresa em seus olhos dando lugar a uma admiração silenciosa, um reconhecimento da inteligência e coragem dela. É arriscado, ele ponderou, mas pode funcionar. Você seria a isca. O plano era simples em sua audácia. Camila seria dispensada sob um pretexto qualquer, talvez por quebrar as regras da casa, como Lúcia sempre alertava. Isso criaria uma distração, um falso senso de segurança para quem quer que estivesse por trás da sabotagem e dos desvios. Enquanto isso, Gabriel, com a ajuda de seu advogado de confiança, que ele contataria secretamente usando um celular antigo que Dona Clara havia guardado para ele, convocaria uma reunião de emergência do conselho da empresa. Uma reunião que ele, paraplégico e recluso, raramente fazia. No momento certo, com todos os envolvidos reunidos, eles revelariam as provas. As planilhas, os extratos, os relatórios técnicos, o diário do pai. A verdade viria à tona. A tensão era palpável no quarto, mas a determinação em seus olhos era ainda maior. Eles estavam juntos nessa, uma aliança improvável contra uma verdade cruel. O plano começou a ser executado com uma precisão quase dolorosa.
Camila sabia que a farsa da demissão precisava ser convincente, e isso significava afastar-se de Gabriel, ao menos publicamente. A distância, mesmo que temporária, já apertava o coração dela. Ele, por sua vez, sentia a apreensão de vê-la partir, mesmo sabendo que era para o bem maior. Aquele elo invisível que se formara entre eles, tecido por livros e confidências, agora seria testado. A oportunidade para a demissão surgiu de forma quase orquestrada. Camila, seguindo as instruções de Gabriel, deixou um relatório médico sobre a mesa de cabeceira dele, esquecido de forma proposital. Lúcia, com sua vigilância constante, não demorou a encontrar o documento. Senhorita Bittencourt. A voz dela ecoou pela mansão, cortante como um estilete. Como ousa deixar informações confidenciais expostas? Isso é uma grave quebra de protocolo. Camila se desculpou, fingindo constrangimento, mas Lúcia já havia decidido. Não há desculpas. Sua desatenção é inaceitável. Infelizmente, terei que dispensá-la, imediatamente. A cena foi montada para ser dramática, para que todos na casa testemunhassem a falha de Camila. Dona Clara, com um olhar de cumplicidade e preocupação, apenas observava. Gabriel, do quarto, ouvia a voz da irmã e o silêncio de Camila, sentindo um nó na garganta. A despedida foi breve e dolorosa. Camila recolheu suas poucas coisas, a mala surrada novamente em suas mãos. Ao passar pelo quarto de Gabriel, ele estava de costas para a porta, fingindo ler. Ela sabia que ele estava ouvindo, sentindo cada passo dela. Sem palavras, apenas um aceno discreto que ele percebeu pelo canto do olho. Um sussurro silencioso, carregado de tudo o que não podia ser dito. Eu confio em você. Espere por mim. Ela saiu, a porta da mansão se fechando atrás dela com um som oco, deixando-a novamente na imensidão da cidade grande, mas agora com um propósito claro e um segredo perigoso em suas mãos. Enquanto Camila se afastava, Gabriel agia. Com o celular antigo que Dona Clara havia guardado, ele contatou seu advogado de confiança, Dr. Almeida, um homem íntegro e discreto que trabalhou por anos com seu pai. A voz de Gabriel, antes carregada de amargura, agora tinha um tom de urgência e determinação. Dr. Almeida, preciso de uma reunião de emergência com o conselho. Amanhã. É sobre o acidente do meu pai e o meu. O advogado, surpreso com o contato inesperado e o tom sério de Gabriel, concordou imediatamente. A noite foi longa para Gabriel. Ele revisou os documentos que Camila havia encontrado, organizando-os, montando o quebra-cabeça da traição. As provas eram irrefutáveis. A cada folha, a cada número, a cada relatório, a imagem de Lúcia se tornava mais sombria. Ele sentia a dor da traição familiar, mas também uma força renovada. A verdade precisava vir à tona, não apenas por ele, mas pela memória de seu pai. A manhã seguinte seria decisiva. A manhã seguinte amanheceu tensa na mansão Albuquerque. Lúcia, alheia à verdadeira razão da reunião de emergência, estava em seu elemento, organizando cada detalhe, acreditando que a convocação repentina era apenas mais uma demonstração de sua autoridade. Mal sabia ela que o tabuleiro estava sendo virado. Os membros do conselho, figuras importantes e respeitadas no mundo dos negócios, começaram a chegar, seus semblantes curiosos diante da inusitada presença de Gabriel. A sala de reuniões, geralmente palco de discussões financeiras e estratégias de mercado, estava carregada de uma expectativa silenciosa. Gabriel, com a ajuda discreta de Dona Clara, já estava posicionado à cabeceira da longa mesa de mogno, o semblante sério, mas com um brilho de determinação nos olhos. O doutor Almeida, seu advogado, sentava-se ao seu lado, uma pasta volumosa sobre a mesa. Lúcia, com sua postura impecável, tomou seu lugar, um sorriso frio nos lábios. Bom dia a todos. Ela começou, a voz polida. Gabriel nos convocou para uma discussão urgente sobre os rumos da empresa. Gabriel levantou a mão, interrompendo-a. Na verdade, Lúcia, a discussão é sobre os rumos da nossa família e da integridade desta empresa. Ele corrigiu, a voz firme e ressonante, surpreendendo a todos. Ele fez um gesto para o Dr. Almeida, que abriu a pasta. Nos últimos meses, eu estive investigando.
E o que descobri é perturbador. Os olhos de Lúcia se estreitaram, um lampejo de desconfiança cruzando seu rosto. Com uma calma calculada, Gabriel começou a apresentar as provas. O Dr. Almeida projetou as planilhas adulteradas, os extratos bancários com as transferências suspeitas, as datas que coincidiam com o período que antecedeu o acidente de Frederico e, posteriormente, o de Gabriel. A cada slide, a cada número, o silêncio na sala se tornava mais denso. Os membros do conselho trocavam olhares incrédulos, alguns chocados, outros com uma crescente indignação. Lúcia tentou intervir, a voz elevada. Isso é um absurdo! Calúnias! Gabriel está delirando! Mas Gabriel não a deixou. Não são calúnias, Lúcia. São fatos. E aqui está a prova mais contundente. Ele fez um sinal. Almeida exibiu as fotos das peças de carro danificadas, os relatórios técnicos que apontavam para uma falha deliberada no sistema de freios. E então, o diário de Frederico Albuquerque, o pai, foi exibido. As últimas anotações do patriarca, descrevendo suas preocupações com os desvios financeiros e a desconfiança em relação a um de seus filhos. As palavras eram claras, mesmo que codificadas. O choque foi avassalador. Lúcia empalideceu, seu rosto antes controlado agora contorcido em uma mistura de fúria e desespero. Você armou isso? Ela gritou, levantando-se abruptamente. É tudo uma farsa para me tirar do caminho. Mas era tarde demais. A verdade cruel e implacável havia sido revelada. Os membros do conselho anticéticos agora olhavam para Lúcia com repulsa. A máscara de controle e perfeição dela havia caído, revelando a face da traição. Gabriel, exausto, mas com uma sensação de justiça, observou o caos que se instalava. A primeira parte do plano havia sido bem sucedida. Agora era hora de lidar com as consequências. O caos irrompeu na sala de reuniões. Os murmúrios dos membros do conselho se transformaram em vozes indignadas, e Lúcia, com o rosto desfigurado pela raiva e pelo terror, tentou uma última cartada. Vocês não podem acreditar nele. Ele está doente, instável. Isso é uma conspiração. Sua voz, antes tão controlada, agora era um grito histérico que ecoava pelas paredes da mansão. Gabriel, no entanto, manteve a calma. As provas falam por si, Lúcia. O Dr. Almeida já acionou as autoridades. A polícia está a caminho. A menção da polícia fez o sangue de Lúcia gelar. Seus olhos se arregalaram e ela olhou ao redor, buscando uma saída, uma negação, qualquer coisa que pudesse reverter a situação. Mas não havia escapatória. Os membros do conselho, chocados com a dimensão da traição, já estavam se levantando, alguns ligando para seus próprios advogados, outros apenas observando a cena com repulsa. Em poucos minutos, sirenes puderam ser ouvidas à distância, aproximando-se da mansão. Lúcia, percebendo que sua farsa havia chegado ao fim, tentou fugir. Correu em direção à porta, mas foi interceptada por 2 policiais que já entravam na sala, guiados pelo Dr. Almeida. Ela resistiu, gritando acusações contra Gabriel, contra todos, mas seus protestos foram em vão. Algemada, Lúcia foi retirada da mansão que um dia acreditou ser sua, levada para fora sob os olhares atônitos dos funcionários e dos poucos curiosos que se aglomeravam no portão. Com a partida de Lúcia, um silêncio pesado, mas libertador, pairou sobre a mansão. Gabriel sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. A justiça, ainda que tardia e dolorosa, começava a ser feita. Os membros do conselho, após um breve período de recuperação do choque, se aproximaram de Gabriel. Expressaram seu apoio, sua solidariedade e a promessa de reestruturar a empresa, garantindo que a memória de Frederico Albuquerque fosse honrada. Assim que a sala se esvaziou e o Dr. Almeida garantiu que tudo estava sob controle, Gabriel pediu a Dona Clara que trouxesse o celular que ele havia usado para contatar o advogado. Com as mãos trêmulas, ele digitou o número de Camila. A ligação foi atendida no segundo toque. Camila, ele disse, a voz embargada pela emoção, mas com um tom de alívio que ela nunca havia ouvido antes. Está tudo bem. O plano funcionou. Lúcia foi levada. Do outro lado da linha, Camila soltou um suspiro de alívio. Ela havia passado a noite em claro, roendo as unhas,
imaginando cada passo daquele plano arriscado. Estou indo para aí, ela disse, a voz firme, mas com uma alegria contida. Estou voltando para casa. A palavra casa ecoou na mente de Gabriel. Não era apenas a mansão, mas a sensação de pertencimento, de ter alguém ao seu lado. Ele sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. O sol da manhã invadia o quarto, iluminando o caminho para um novo começo. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia promissor. Camila chegou à mansão sob um céu que parecia mais azul e um sol que brilhava com uma intensidade renovada. O portão, antes um símbolo de sua prisão e depois de sua partida forçada, agora se abria como um convite para um novo começo. Dona Clara a esperava na entrada, os olhos marejados de alívio e um sorriso caloroso que iluminava seu rosto. Que bom que você voltou, minha menina, a governanta sussurrou, abraçando Camila com uma ternura maternal. Essa casa precisava de você. O interior da mansão parecia respirar de forma diferente. A opressão que antes pairava no ar havia se dissipado, substituída por uma leveza quase imperceptível. Os corredores não pareciam mais tão frios e silenciosos. Havia uma nova energia, uma promessa de dias melhores. Camila foi direto para o quarto de Gabriel, o coração batendo forte de expectativa. Ele estava sentado em sua cadeira de rodas junto à janela, observando o jardim. Ao ouvir os passos dela, virou-se, e seus olhos se encontraram. Não havia mais a frieza do início, nem a amargura que o consumia. Havia alívio, gratidão e algo mais profundo, um carinho que florescia entre eles. Camila, ele disse, a voz suave, um sorriso genuíno nos lábios. Ela se aproximou, e ele estendeu a mão que ela segurou com firmeza. Era um toque que selava não apenas uma parceria, mas uma conexão que ia além do profissional. Os dias que se seguiram foram de recuperação e reconstrução. A mansão, antes um palco de segredos e intrigas, começou a se transformar em um lar. Gabriel, livre do peso da traição e da escuridão que o cercava, passou por uma notável melhora. As sessões de fisioterapia, antes um fardo, agora eram encaradas com mais empenho. Ele ria mais, conversava mais, e a cada dia, um pouco mais de sua antiga vitalidade retornava. Camila estava sempre ao seu lado, não apenas como cuidadora, mas como confidente, amiga e aos poucos algo mais. Eles passavam horas conversando, lendo, planejando o futuro da empresa e, sem perceber, o futuro deles. O Dr. Almeida cuidava dos trâmites legais, garantindo que Lúcia enfrentasse as consequências de seus atos e que a empresa fosse reestruturada sob a liderança de Gabriel. A verdade sobre o acidente de Frederico e a sabotagem contra Gabriel veio a público, chocando a sociedade, mas também gerando uma onda de apoio e solidariedade à família Albuquerque. Uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim, um dos poucos lugares da mansão onde Gabriel se sentia verdadeiramente à vontade, ele olhou para Camila. Camila, ele começou, a voz um pouco hesitante, eu não sei o que teria sido de mim sem você. Você me trouxe de volta. Camila sorriu, o coração aquecido pelas palavras dele. Nós nos trouxemos de volta, Gabriel. Juntos. Ele assentiu, um brilho nos olhos. O caminho à frente ainda seria desafiador, com a recuperação física de Gabriel e a reconstrução da empresa, mas eles não estavam mais sozinhos. A mansão, antes um lugar de dor e segredos, agora era o cenário de um novo capítulo. Um capítulo de esperança, cura e um amor que florescia silenciosamente, prometendo preencher cada canto vazio. Os meses que se seguiram à revelação foram um turbilhão de mudanças. Mas para Gabriel e Camila, cada dia trazia uma nova camada de esperança e cumplicidade. A mansão, antes um mausoléu de mágoas, agora ressoava com risadas e conversas animadas. Gabriel, impulsionado pela presença constante de Camila e pela renovada vontade de viver, dedicava-se à fisioterapia com uma disciplina que surpreendia até mesmo os terapeutas. Ele não queria apenas andar, queria correr, sentir o chão sob seus pés novamente, livre das amarras que a traição de Lúcia e a própria amargura haviam imposto. Camila era sua sombra,
sua força silenciosa. Ela o acompanhava nas sessões, oferecia palavras de encorajamento quando a dor era intensa e celebrava cada pequena vitória. O movimento de um dedo, a força crescente nas pernas, o equilíbrio que lentamente retornava. Não era mais uma relação de empregada e patrão, mas de dois seres humanos que se apoiavam, que se viam e se reconheciam em suas vulnerabilidades e em suas forças. Os olhares que trocavam eram mais longos, os toques mais demorados, e as conversas se estendiam pela noite, revelando sonhos e medos que antes eram guardados a 7 chaves. Um dia, durante uma sessão de fisioterapia, Gabriel fez um esforço hercúleo. Com a ajuda do terapeuta e o olhar atento de Camila, ele se ergueu da cadeira de rodas. Foi um momento de pura emoção. Os músculos tremeram, a testa suou, mas ele permaneceu de pé por alguns segundos preciosos. Camila sentiu os olhos marejarem, um nó na garganta. Gabriel a procurou com os olhos, um sorriso exausto, mas vitorioso, no rosto. "Eu consegui, Camila", ele sussurrou a voz rouca. "Eu consegui." Naquela noite o jantar foi diferente. Gabriel pediu que fosse servido no jardim, sob as estrelas. A luz suave das velas criava um ambiente íntimo. Depois que Dona Clara se retirou, deixando-os a sós, um silêncio confortável se instalou. Gabriel, ainda exausto pela conquista do dia, mas com uma euforia contida, olhou para Camila. "Você sabe", ele começou, a voz baixa, "eu costumava pensar que a vida tinha acabado para mim, que eu estava condenado a uma existência de escuridão e solidão." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Mas você trouxe a luz de volta. Você me fez querer lutar de novo, não só pela empresa, mas por mim, por nós." Camila sentiu o coração acelerar. As palavras dele eram um bálsamo para sua própria alma, que também havia conhecido a solidão e a luta. "Você é forte, Gabriel", ela respondeu, a voz embargada. "Sempre foi. Eu só ajudei a encontrar o caminho de volta." Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela a segurou. O toque era elétrico, uma promessa silenciosa de tudo o que ainda estava por vir. O futuro da empresa, sob a nova e visionária liderança de Gabriel, já começava a florescer, com planos de expansão e investimentos em áreas mais sustentáveis. Mas naquela noite, sob o céu estrelado, o que florescia mais intensamente era a conexão entre eles. Um amor que havia nascido da adversidade e que agora se preparava para um novo e promissor capítulo. As semanas se transformaram em meses, e a recuperação de Gabriel progredia a passos largos, desafiando as expectativas dos médicos. Cada dia era uma pequena vitória, e a mansão, antes um refúgio forçado, tornava-se um centro de vida e atividade. Gabriel não apenas se levantava da cadeira de rodas, mas começou a dar seus primeiros passos com o auxílio de muletas, e logo, com a ajuda de Camila, caminhava pelo jardim, sentindo a grama sob os pés. Um verdadeiro milagre para quem um dia pensou que nunca mais andaria. A empresa, sob a nova e transparente gestão de Gabriel, florescia. Ele implementou as ideias inovadoras que havia discutido com Camila, focando em sustentabilidade e responsabilidade social, o que não só revitalizou a imagem da companhia, mas também atraiu novos investidores e talentos. Camila, com sua inteligência e perspicácia, tornou-se seu braço direito, não apenas no aspecto pessoal, mas também profissional. Suas sugestões eram sempre valorizadas, e ela participava ativamente das reuniões, contribuindo com uma visão fresca e humanizada. A relação entre eles, que havia começado como uma parceria de necessidade, evoluiu para algo mais profundo e inegável. Os olhares se transformaram em sorrisos cúmplices, os toques em carícias suaves. A amizade e o respeito mútuo pavimentaram o caminho para um sentimento que ambos hesitaram em nomear, mas que era palpável no ar que os cercava. Dona Clara observava tudo com um sorriso discreto, sabendo que o destino havia traçado um belo caminho para eles. Uma tarde, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim, Gabriel parou sob a sombra de uma antiga árvore. Ele soltou as muletas, apoiando-se no tronco, e virou-se para Camila. O sol poente pintava o céu com tons alaranjados, e a brisa suave agitava os cabelos dela. "Camila", ele disse.
a voz rouca de emoção. Eu te amo. As palavras, ditas com uma sinceridade arrebatadora, preencheram o ar. Camila sentiu o coração disparar. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ela não precisou pensar. Não hesitou. Eu também te amo, Gabriel, ela respondeu, a voz embargada. Ele se inclinou e seus lábios se encontraram em um beijo terno, que selava não apenas uma promessa, mas a concretização de um amor que havia nascido em meio ao caos e à dor. Era um beijo que carregava a gratidão pelo passado superado e a esperança de um futuro construído juntos. Aquele beijo marcou o início de um novo capítulo. A mansão Albuquerque, antes um palco de tragédias e segredos, agora era um lar repleto de amor, risadas e a promessa de uma vida plena. Gabriel e Camila, unidos pela adversidade e pelo destino, estavam prontos para enfrentar o mundo lado a lado, construindo não apenas um império de negócios, mas uma vida que valia a pena ser vivida, com cada passo sendo uma celebração da superação e do amor que os unia. O beijo sob o pôr do sol foi o selo de um novo amanhecer para Gabriel e Camila. Dali em diante, a relação deles floresceu abertamente, sem hesitações. A mansão, que antes parecia um cenário de um drama sombrio, transformou-se em um lar vibrante, preenchido com a alegria e a cumplicidade que emanavam do casal. Dona Clara, com seu coração sábio, observava a felicidade deles com uma satisfação silenciosa, sentindo que a paz finalmente havia retornado àquela casa. Gabriel continuou a surpreender a todos com sua recuperação. Os passos hesitantes deram lugar a caminhadas firmes, e logo ele estava se locomovendo sem o auxílio de muletas, embora ainda com a cautela necessária. A fisioterapia tornou-se uma rotina de manutenção, e ele voltou a praticar esportes leves, como natação, recuperando a força e a vitalidade que a doença e a traição haviam roubado. A cada dia, ele se sentia mais ele mesmo, mas uma versão melhorada, mais consciente e grata pela vida. Na empresa, a liderança de Gabriel, agora mais madura e empática, aliada à visão estratégica de Camila, levou a Albuquerque S.A. a novos patamares. Eles não apenas recuperaram a reputação manchada por Lúcia, mas a elevaram. Novos projetos foram lançados, focados em inovação e responsabilidade social, e a empresa se tornou um modelo de gestão ética e sustentável. Camila, que havia começado como cuidadora, assumiu um cargo de destaque na diretoria, suas ideias e sua inteligência sendo essenciais para o sucesso dos novos empreendimentos. A vida de Gabriel e Camila se entrelaçava em todos os aspectos. Compartilhavam não apenas o trabalho, mas os momentos de lazer, as refeições, os sonhos. As conversas noturnas no jardim se tornaram um ritual, onde planejavam o futuro, riam das pequenas coisas e se apoiavam nas grandes. Eles descobriram que a adversidade os havia unido de uma forma que a prosperidade sozinha jamais conseguiria. Um ano após a prisão de Lúcia e a reviravolta em suas vidas, Gabriel e Camila estavam novamente no jardim, sob a mesma árvore onde haviam trocado o primeiro "Eu te amo". O sol se punha, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado. Gabriel se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Os olhos de Camila se arregalaram. "Camila", ele disse, a voz cheia de emoção, "você me devolveu a vida, a esperança, a capacidade de amar. Eu não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Você aceita se casar comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila, mas o sorriso que se abriu em seus lábios era o mais puro e feliz que Gabriel já vira. "Sim, Gabriel, 1000 vezes sim", ela respondeu, estendendo a mão para ele. Ele colocou o anel e em seguida a puxou para um abraço apertado, selando a promessa de uma vida inteira juntos. A mansão Albuquerque, testemunha de tantas dores e superações, agora se preparava para celebrar um novo começo, um amor que havia florescido das cinzas e que prometia ser eterno. A jornada havia sido longa e árdua, mas o final era um testemunho da força do amor, da resiliência e da capacidade humana de encontrar a luz mesmo nas maiores escuridões. A notícia do noivado de Gabriel e Camila espalhou-se pela mansão como uma brisa fresca, trazendo consigo uma onda de alegria e celebração. E
Dona Clara, com um brilho nos olhos, começou a planejar os preparativos com um entusiasmo contagiante. A mansão, que havia sido palco de intrigas e sofrimento, agora se preparava para um evento que simbolizava a redenção e um novo começo. Camila e Gabriel mergulharam nos preparativos com uma leveza e felicidade que nunca haviam imaginado ser possível. Eles queriam que o casamento refletisse a jornada que haviam percorrido. Simples, mas profundo, elegante, mas acolhedor. Decidiram que a cerimônia seria no próprio jardim da mansão, sob a mesma árvore onde haviam trocado o primeiro beijo e a proposta de casamento. Era um local que carregava o peso de suas memórias e a promessa de seu futuro. O dia do casamento amanheceu com um sol radiante, um céu de um azul límpido que parecia abençoar a união. O jardim estava decorado com flores brancas e folhagens verdes, criando um cenário de conto de fadas. Amigos próximos, membros do conselho da empresa que se tornaram aliados leais, e os funcionários da mansão, que haviam testemunhado a transformação de Gabriel e o florescer do amor entre ele e Camila, estavam presentes, com os corações cheios de felicidade. Gabriel, impecável em seu terno, esperava Camila no altar improvisado sob a árvore. Seus olhos brilhavam com uma emoção contida, e ele mal conseguia conter a ansiedade. Quando Camila surgiu, caminhando pelo tapete de pétalas de flores, ele sentiu o mundo parar. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural, e um sorriso que iluminava todo o jardim. A cerimônia foi emocionante, repleta de votos sinceros que falavam de superação, gratidão e um amor que havia nascido da adversidade. Gabriel, com a voz embargada, prometeu a Camila uma vida de companheirismo, respeito e amor incondicional. Camila, por sua vez, prometeu ser seu porto seguro, sua força e sua alegria em todos os dias. O beijo que selou a união foi aplaudido com euforia, e as lágrimas de felicidade escorreram pelos rostos de muitos. A festa que se seguiu foi um reflexo da leveza e da alegria que agora permeavam a vida de Gabriel e Camila. Música, dança e conversas animadas preencheram a mansão até altas horas da noite. Gabriel, agora completamente recuperado, dançou com Camila, um símbolo vivo de sua resiliência e da força do amor. Os anos que se seguiram foram de prosperidade e felicidade. A Albuquerque S.A. continuou a crescer sob a liderança visionária de Gabriel e Camila, que trabalhavam lado a lado, complementando-se em cada decisão. A mansão, antes um lugar de sombras, tornou-se um lar cheio de vida, risadas e, em breve, com a chegada de pequenos passos correndo pelos corredores, a promessa de uma nova geração. Gabriel e Camila, unidos pelo destino e por um amor inabalável, provaram que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo a promessa de um futuro repleto de luz e esperança. Os anos que se seguiram ao casamento de Gabriel e Camila foram um testemunho da resiliência do amor e da capacidade de reconstrução. A mansão Albuquerque, outrora um lugar de sombras e segredos, transformou-se em um lar vibrante, repleto de risadas e a doce desordem da vida familiar. O som de pequenos passos correndo pelos corredores, que antes era uma promessa distante, tornou-se uma realidade com a chegada de Sofia e, alguns anos depois, de Lucas. Ser pais trouxe uma nova dimensão ao amor de Gabriel e Camila. Eles se revezavam nas noites insones, nas brincadeiras no jardim e nas histórias contadas antes de dormir. Gabriel, que havia recuperado completamente a mobilidade, agora corria atrás dos filhos pelo gramado, um sorriso genuíno no rosto, lembrando-se com carinho dos dias em que cada passo era uma batalha. Camila, por sua vez, equilibrava com maestria a maternidade com sua crescente influência na Albuquerque S.A., provando que era possível ser uma líder visionária e uma mãe dedicada. A empresa, sob a liderança conjunta de Gabriel e Camila, não apenas consolidou sua posição no mercado, mas também se tornou um farol de inovação e responsabilidade social. Eles investiram pesadamente em energias renováveis e projetos comunitários, transformando a Albuquerque S.A. em um modelo de negócio que priorizava não apenas o lucro, mas também o bem-estar das pessoas e do planeta.
A reputação da família, antes manchada pela ganância de Lúcia, foi completamente restaurada e elevada a um novo patamar de respeito e admiração. As noites no jardim, sob a antiga árvore, continuavam a ser um refúgio para Gabriel e Camila. Depois que as crianças dormiam, eles se sentavam ali, de mãos dadas, observando as estrelas e conversando sobre o dia, sobre os filhos, sobre o futuro. Numa dessas noites, Gabriel apertou a mão de Camila. Às vezes eu olho para tudo isso, ele disse, varrendo o olhar pela mansão iluminada e pelo céu estrelado, e mal consigo acreditar. Parecia que eu estava condenado a uma vida de escuridão. E então você apareceu. Camila sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Nós nos encontramos no momento certo, Gabriel. A vida é assim, cheia de reviravoltas. O importante é como a gente escolhe reagir a elas. Ele a abraçou mais forte. Você me ensinou isso. Você me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar e continuar a amar. O amor deles era a prova viva de que, mesmo nas ruínas de um passado doloroso, era possível construir um futuro brilhante. A história de Gabriel e Camila não era apenas sobre superação e redenção, mas sobre a beleza de um amor que floresceu na adversidade, que se fortaleceu com o tempo e que se tornou a base de uma família feliz e de um legado de esperança e integridade. A mansão Albuquerque, com suas paredes antigas e seu jardim sereno, permanecia como a testemunha silenciosa de uma vida plena, onde cada novo dia era uma celebração da luz que eles haviam encontrado juntos. Os anos voaram, tecendo uma tapeçaria rica de memórias e conquistas para Gabriel e Camila. Sofia e Lucas cresceram, preenchendo a mansão com a energia vibrante da juventude. Sofia, com a inteligência afiada da mãe e a determinação do pai, mostrava um interesse precoce pelos negócios da família, fazendo perguntas perspicazes sobre sustentabilidade e inovação. Lucas, mais contemplativo, herdou a sensibilidade de Camila e a paixão de Gabriel por esportes, mas também um coração gentil e observador. Eles eram a prova viva do amor e da resiliência de seus pais, carregando consigo os valores de ética, compaixão e perseverança. A Albuquerque S.A. prosperava sob a liderança conjunta de Gabriel e Camila. A empresa não era mais apenas um conglomerado de sucesso, mas um símbolo de transformação e responsabilidade. Projetos sociais e ambientais se tornaram o cerne de sua operação, e o nome Albuquerque era sinônimo de integridade e progresso. Gabriel, que havia superado completamente as sequelas físicas, dedicava-se com afinco a palestras e mentorias, compartilhando sua história de superação e inspirando outros a encontrar força na adversidade. Camila, por sua vez, era uma voz influente no setor, defendendo práticas empresariais justas e inclusivas. Apesar da vida agitada, eles nunca deixaram de nutrir o amor que os unia. As noites no jardim, sob a antiga árvore, continuavam sendo o santuário particular do casal. Era ali que se reconectavam, longe das demandas do dia a dia, relembrando o passado e sonhando com o futuro. Em uma noite de verão, com as estrelas cintilando no céu escuro, Gabriel segurou a mão de Camila, que já estava marcada pelas linhas do tempo, mas ainda transmitia a mesma ternura de sempre. Você se lembra, Camila? Ele disse, a voz suave. Quando eu achava que tudo estava perdido, que a mansão era uma prisão e que eu estava condenado à solidão? Camila apertou sua mão. Eu me lembro, Gabriel. E eu também me lembro da minha própria desesperança. Mas olha para nós agora. Olha para tudo o que construímos. Ele sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida bem vivida. Sim, construímos uma família, um legado. E tudo começou com você, que me ensinou a ver a luz onde eu só enxergava a escuridão. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo a familiar sensação de paz e segurança. E você me ensinou que a força está em aceitar a ajuda, em confiar e em amar sem reservas. A mansão Albuquerque, com suas paredes centenárias, testemunhava não apenas o passar do tempo, mas a permanência de um amor que havia resistido a todas as tempestades. Gabriel e Camila, agora com os cabelos salpicados de prata, olhavam para o futuro com a mesma esperança e cumplicidade que os unira. A história deles era um lembrete de que a vida
por mais desafiadora que seja, sempre oferece a chance de um novo começo, de cura e de um amor que, quando verdadeiro, é capaz de transformar a escuridão mais profunda em um amanhecer eterno. O tempo, implacável e gentil, continuava a moldar a vida na mansão Albuquerque. Sofia e Lucas, agora adultos jovens, traçavam seus próprios caminhos, mas sempre com a bússola moral e os valores que seus pais haviam tão cuidadosamente incutido neles. Sofia, com seu brilho nos olhos e uma mente estratégica, decidiu seguir os passos dos pais na Albuquerque S.A. Ela trouxe uma energia renovada e novas perspectivas, especialmente na área de tecnologia e sustentabilidade, garantindo que o legado de inovação e responsabilidade da empresa continuasse a florescer. Lucas, com sua natureza mais artística e um profundo senso de justiça social, dedicou-se a projetos humanitários, usando a influência e os recursos da família para fazer a diferença em comunidades carentes, um reflexo da compaixão que Camila sempre demonstrou. Gabriel e Camila, agora avós de netos adoráveis que enchiam a mansão com ainda mais alegria e algazarra, observavam seus filhos com orgulho. Eles haviam gradualmente passado as rédeas da Albuquerque S.A. para Sofia e uma equipe de jovens talentos, embora continuassem a atuar como conselheiros, oferecendo sua vasta experiência e sabedoria. Essa nova fase da vida permitiu-lhes dedicar mais tempo um ao outro, aos netos e às paixões que haviam sido adiadas. Gabriel voltou a pintar, um hobby que havia abandonado há anos, e Camila dedicava-se à jardinagem, transformando o já belo jardim da mansão em um paraíso botânico. As noites sob a antiga árvore, o santuário particular do casal, tornaram-se ainda mais preciosas. Em uma dessas noites, enquanto o luar prateava as folhas e o riso dos netos, que dormiam tranquilamente, ecoava suavemente na casa, Camila recostou a cabeça no ombro de Gabriel. Quem diria, Gabriel? Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção e pela gratidão. Que daquela escuridão, daquele desespero nasceria tudo isso? Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Foi você, meu amor. Você foi a luz que me guiou para fora da escuridão. E juntos construímos um mundo que nem em meus sonhos mais loucos eu imaginaria. Ele apertou a mão dela, as rugas do tempo testemunhando cada desafio superado, cada alegria compartilhada. Nossa história não é apenas sobre nós, Camila. É sobre a força do amor, da resiliência e da capacidade humana de se reerguer, não importa quão profunda seja a queda. A mansão Albuquerque, com suas paredes repletas de memórias, era mais do que uma casa. Era um monumento à esperança, à superação e ao amor eterno de Gabriel e Camila. Eles haviam provado que o verdadeiro legado não se mede em riquezas ou poder, mas na capacidade de transformar a dor em propósito, a adversidade em oportunidade e a solidão em uma família unida e amorosa. A luz que eles haviam encontrado juntos continuaria a brilhar, guiando as futuras gerações da família Albuquerque, um testemunho vivo de que o amor, em sua forma mais pura, é a maior das vitórias. Os anos continuaram a passar, suaves e repletos de momentos preciosos na mansão Albuquerque. Gabriel e Camila, agora em uma fase mais avançada da vida, viam o jardim que tanto amavam florescer e mudar com as estações, assim como a própria família. Sofia e Lucas, com suas vidas estabelecidas e seus próprios filhos crescendo, frequentemente traziam a nova geração para visitar os avós, enchendo a casa com a energia e a alegria que eram o eco de um passado de superação. Gabriel e Camila passavam seus dias desfrutando da tranquilidade que haviam conquistado. Ele continuava a pintar, suas telas agora refletindo a serenidade e a beleza que encontrava no mundo ao seu redor, muitas vezes retratando o jardim, os netos ou a própria Camila. Ela, por sua vez, dedicava-se ainda mais à jardinagem, suas mãos experientes cuidando das plantas com o mesmo carinho com que havia cuidado de Gabriel em seus dias mais sombrios. A cozinha da mansão era frequentemente preenchida com o aroma de seus pratos favoritos, preparados por Dona Clara, que, embora mais idosa, continuava a ser a guardiã silenciosa e amorosa da família. As noites sob a antiga árvore, no entanto, permaneceram o ritual mais sagrado.
Era ali que, de mãos dadas, eles revisitavam as memórias, as lutas, as vitórias. Em uma noite particularmente fria, com um cobertor sobre os ombros, Camila se aninhou mais perto de Gabriel. É incrível, não é? Ela murmurou, a voz um pouco mais fraca com a idade, mas ainda cheia de ternura. Tudo o que passamos. E como chegamos até aqui? Gabriel sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo. Sim, meu amor. Cada cicatriz, cada desafio nos trouxe a este momento, a este lugar de paz, com você ao meu lado. Ele olhou para as estrelas, que pareciam mais brilhantes naquela noite. Eu não trocaria um único dia, nem mesmo os mais difíceis, porque eles me levaram a você, e a esta vida que construímos juntos. O amor deles não era mais o fogo impetuoso do início, mas uma chama constante e calorosa que aquecia a todos ao seu redor. Era um amor que havia amadurecido, que conhecia a dor e a alegria, a perda e a redescoberta. A mansão Albuquerque, com suas paredes centenárias, era o testemunho silencioso de uma história de amor que havia desafiado todas as probabilidades, provando que a verdadeira força reside na capacidade de amar, perdoar e se reerguer. Gabriel e Camila, de mãos dadas, sob a árvore que havia testemunhado tantos momentos cruciais, eram a personificação de que o amor, quando cultivado com paciência e fé, é a mais bela e duradoura das vitórias, um legado que continuaria a inspirar as gerações futuras. O crepúsculo da vida de Gabriel e Camila chegou com a mesma serenidade com que eles haviam construído seu amor. A mansão Albuquerque, que havia testemunhado o início de sua história, agora os via envelhecer com graça e dignidade, cercados pelo carinho de seus filhos e netos, que eram a materialização de seu legado. As visitas de Sofia e Lucas, agora com suas próprias famílias consolidadas, tornaram-se mais frequentes, e os netos, já crescidos, ouviam com fascínio as histórias da juventude de seus avós, especialmente aquelas que falavam de superação e do amor que os unia. Gabriel, embora com a saúde mais frágil, nunca perdeu o brilho nos olhos, nem a ternura em seu sorriso. Ele passava a maior parte do tempo em seu ateliê improvisado, pintando paisagens imaginárias e retratos de sua amada Camila, que se sentava pacientemente para ele, a pele marcada pelo tempo, mas o olhar ainda vibrante. Camila, com sua energia inabalável, continuava a cuidar do jardim, embora agora com a ajuda de seus netos que aprendiam com ela os segredos das plantas e a paciência da natureza. Dona Clara, a fiel guardiã da casa, já havia partido anos antes, deixando um vazio, mas também a lembrança de sua dedicação e carinho. As noites sob a antiga árvore, o coração da mansão e de sua história, tornaram-se momentos de silêncio compartilhado, de mãos entrelaçadas e de olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Em uma noite estrelada de outono, com a brisa suave sussurrando entre as folhas, Gabriel e Camila estavam ali, como tantas vezes antes. Camila sentiu a mão de Gabriel apertar a sua com uma força que parecia vir de um lugar profundo. Camila, ele sussurrou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma emoção profunda. Obrigado. Por tudo. Por me trazer de volta à vida. Por me dar esta família, este amor. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Não há o que agradecer, meu amor. Faria tudo de novo. Cada passo, cada dor, cada alegria. Porque tudo me levou a você. Ele sorriu, um sorriso de paz e contentamento. Nós vencemos, não foi? Vencemos a escuridão. Camila beijou a testa dele. Sim, Gabriel. Vencemos. E nosso amor? Ele é eterno. Naquela noite, sob a luz da lua e a sombra protetora da árvore, Gabriel partiu suavemente em seus braços, deixando Camila com a certeza de um amor que transcendeu o tempo e a dor. A mansão Albuquerque, testemunha de uma vida extraordinária, silenciou-se por um momento, mas logo se encheu novamente com a presença de uma família que carregava o legado de Gabriel e Camila. A prova de que a esperança, a resiliência e o amor verdadeiro são as maiores riquezas que se pode construir. A história deles não era um fim, mas um ciclo que se completava, deixando um rastro de luz para as gerações futuras, um lembrete eterno de que, mesmo nas maiores adversidades,
O amor sempre encontra um caminho para florescer. A partida de Gabriel deixou um vazio imenso no coração de Camila e em cada canto da mansão Albuquerque. No entanto, não era um vazio de desespero, mas de uma saudade serena preenchida pelas memórias de uma vida extraordinária que haviam compartilhado. Camila, embora sentisse a ausência física de seu amado, encontrava consolo na presença constante de Sofia e Lucas, que se tornaram seus pilares de apoio, e nos risos e na vivacidade dos netos, que eram a prova viva do amor que ela e Gabriel haviam cultivado. O jardim, antes o santuário do casal, tornou-se o refúgio de Camila. Ela passava horas ali, cuidando das flores, conversando com as plantas como se estivesse conversando com Gabriel. A antiga árvore, sob a qual tantas promessas foram feitas e tantos momentos foram compartilhados, era agora um símbolo da permanência do amor deles. Camila sentava-se sob seus galhos, sentindo a brisa suave e a presença invisível de Gabriel, como se ele ainda estivesse ali, ao seu lado. Sofia e Lucas, inspirados pelo exemplo dos pais, continuaram a expandir o legado da Albuquerque S.A. Sofia, à frente da empresa, implementou projetos ainda mais ambiciosos de sustentabilidade e inovação social, garantindo que o nome Albuquerque fosse sinônimo de um futuro mais justo e equitativo. Lucas, por sua vez, dedicou-se com ainda mais afinco aos seus projetos humanitários, levando esperança e recursos a comunidades carentes, sempre com o apoio incondicional da empresa e da família. Eles eram a personificação dos valores que Gabriel e Camila haviam ensinado: resiliência, compaixão e a crença inabalável no poder do bem. A mansão Albuquerque, com suas paredes centenárias, continuou a ser o coração da família. As reuniões de domingo, os aniversários e as celebrações eram sempre ali, com as gerações se misturando, as histórias sendo recontadas e o espírito de Gabriel sendo sentido em cada risada, em cada abraço. Os netos, agora jovens adultos, carregavam consigo a história de seus avós como um tesouro, um lembrete constante de que, mesmo após as maiores adversidades, o amor e a esperança podem florescer. Em uma tarde ensolarada, Camila estava sentada no banco sob a antiga árvore, observando seus netos brincarem no jardim, suas vozes alegres ecoando pelo ar. Ela sentiu uma paz profunda, uma certeza de que a vida que ela e Gabriel haviam construído não era apenas uma memória, mas uma força viva que continuaria a inspirar e a guiar as futuras gerações. O amor deles não havia terminado com a partida de Gabriel. Ele havia se transformado, se enraizado ainda mais profundamente, tornando-se uma parte intrínseca da própria mansão, do jardim e de cada membro da família Albuquerque. A história de Gabriel e Camila era um eterno testemunho de que o amor verdadeiro é invencível, capaz de superar a escuridão, transcender o tempo e viver para sempre nos corações daqueles que foram tocados por sua luz. Os anos que se seguiram à partida de Gabriel foram para Camila um período de profunda, mas serena aceitação. Ela continuou a viver na mansão Albuquerque, o lar que havia se transformado de uma prisão em um santuário de amor e memórias. A presença de Gabriel não era mais uma ausência dolorosa, mas uma parte intrínseca de cada canto da casa, de cada flor no jardim, de cada risada dos netos. Camila encontrava conforto nas pequenas rotinas: o café da manhã na varanda, a leitura de um bom livro na biblioteca e, acima de tudo, o tempo dedicado ao seu amado jardim. O jardim, mais do que nunca, era o espelho de sua alma. Camila, com as mãos enrugadas pelo tempo e pela lida com a terra, continuava a cuidar de cada planta com um carinho quase reverencial. Ela plantou uma nova roseira perto da antiga árvore, uma homenagem a Gabriel, cujas flores vermelhas vibrantes pareciam sussurrar histórias de paixão e resiliência. Era ali, sob a sombra protetora dos galhos, que ela se sentava, observando o ir e vir da família, os netos correndo e brincando, os bisnetos começando a dar seus primeiros passos, e sentia a continuidade da vida, o ciclo eterno de nascimentos e partidas. Sofia e Lucas, agora líderes experientes e pais de famílias crescidas, honravam o legado dos pais em cada decisão. A Albuquerque S.A. prosperava, não apenas em termos financeiros,
mas como um modelo de responsabilidade corporativa, com projetos sociais e ambientais que se estendiam por todo o país. Lucas, com sua fundação, continuava a tocar vidas, construindo escolas e hospitais em áreas carentes, um reflexo do altruísmo que aprendeu com Camila. Sofia, por sua vez, garantiu que a empresa investisse em tecnologias verdes e práticas éticas, solidificando a reputação de integridade que Gabriel e Camila haviam reconstruído. A mansão Albuquerque era o epicentro dessa família em expansão. As celebrações eram grandiosas, com mesas longas e cheias de comida, risadas que ecoavam pelos corredores e a mistura de vozes de diferentes gerações. Camila, sentada à cabeceira da mesa, observava tudo com um olhar de profunda gratidão. Ela via Gabriel em cada gesto de bondade de Lucas, em cada decisão estratégica de Sofia, no brilho nos olhos de seus netos quando falavam sobre seus sonhos. Em uma de suas últimas tardes, sentada sob a antiga árvore, Camila sentiu a brisa suave acariciar seu rosto. Ela fechou os olhos e, por um instante, pôde sentir a mão de Gabriel na sua, o calor de seu abraço, o som de sua voz. Não havia tristeza, apenas uma paz profunda. Ela havia vivido uma vida plena, superado as sombras mais densas e construído um legado de amor que transcendia o tempo. A mansão, o jardim, a família, tudo era um testemunho vivo de que o amor, quando verdadeiro e resiliente, não apenas sobrevive, mas floresce, iluminando o caminho para as gerações futuras. Uma história eterna de esperança e redenção. A vida de Camila, plena e rica em experiências, seguiu seu curso natural até o seu fim, tão sereno quanto a paz que ela havia encontrado. Ela partiu suavemente em seu sono, na mansão que havia sido o palco de sua maior dor e de sua maior alegria, rodeada pelo amor de seus filhos e netos. Sua partida não foi um adeus, mas um reencontro, uma união eterna com Gabriel, sob a mesma luz que eles haviam construído juntos. A mansão Albuquerque, agora mais do que nunca, era um monumento vivo à história de Gabriel e Camila. Sofia e Lucas, com suas próprias famílias e carreiras de sucesso, asseguraram que o legado de seus pais continuasse a florescer. Sofia, como CEO da Albuquerque S.A., não apenas manteve a empresa no topo, mas a transformou em um farol de inovação sustentável e responsabilidade social, honrando a visão de um futuro melhor que seus pais haviam iniciado. Lucas, por meio de sua fundação, expandiu o alcance de seus projetos humanitários, levando educação, saúde e dignidade a milhares de pessoas, perpetuando a compaixão e o altruísmo que herdou de Camila. O jardim, o coração pulsante da mansão, continuou a ser cuidado com devoção pelas gerações seguintes. A roseira plantada por Camila em homenagem a Gabriel florescia a cada primavera. Suas pétalas vibrantes um lembrete constante de um amor que desafiou a escuridão. A antiga árvore, testemunha silenciosa de tantas histórias, permaneceu majestosa, seus galhos se estendendo como um abraço protetor sobre a família Albuquerque. Ali, sob sua sombra, os netos e bisnetos de Gabriel e Camila se reuniam, ouvindo as histórias de seus antepassados, aprendendo sobre a resiliência, o perdão e o poder transformador do amor. A história de Gabriel e Camila não era apenas uma narrativa de superação individual, mas um conto atemporal sobre a capacidade humana de se reerguer das cinzas, de encontrar esperança na desesperança e de construir um futuro luminoso a partir de um passado sombrio. A mansão Albuquerque, com suas paredes centenárias e seu jardim exuberante, não era apenas uma casa, mas um símbolo de um amor que se tornou um legado, uma inspiração para todas as gerações. Era a prova viva de que, mesmo quando a vida impõe suas maiores provações, o amor verdadeiro, cultivado com fé e perseverança, é a força mais poderosa do universo, capaz de iluminar o caminho e deixar uma marca eterna no coração do mundo. A mansão Albuquerque, com suas paredes impregnadas de histórias, continuou a pulsar com a vida das gerações que se seguiram. Longe de ser um mero museu de memórias, ela se transformou em um centro vibrante de aprendizado e inspiração. Sofia e Lucas, agora avós,
Viam seus próprios netos correrem pelos mesmos corredores, brincarem no mesmo jardim e sentarem-se sob a antiga árvore, ouvindo as lendas de seus bisavós Gabriel e Camila. A história deles não era contada como um conto distante, mas como um guia vivo, um lembrete constante da capacidade humana de superar a adversidade e de construir um legado de amor e propósito. Os bisnetos, alguns já adolescentes, outros crianças curiosas, tinham na mansão um refúgio e uma escola. Eles aprendiam não apenas sobre a história da família, mas sobre os valores que a sustentavam, a importância da honestidade, da compaixão, da resiliência diante dos desafios e da dedicação ao bem maior. A Albuquerque S.A., sob a liderança da nova geração, continuava a ser um exemplo de empresa ética e inovadora, expandindo seu alcance globalmente, mas sempre com um olhar atento às necessidades das comunidades e do planeta. Os projetos humanitários de Lucas, agora transformados em uma fundação global, impactavam milhões de vidas, perpetuando a missão de fazer a diferença no mundo. O jardim, com sua roseira vibrante e a majestosa árvore, era o local preferido para as reuniões de família. Ali, em tardes ensolaradas ou sob o manto estrelado, as gerações se misturavam. Os mais velhos compartilhavam anedotas, os mais jovens faziam perguntas, e o espírito de Gabriel e Camila parecia pairar no ar, um lembrete silencioso da força do amor que havia fundado tudo aquilo. Era comum ver um dos bisnetos sentado sob a árvore, lendo um livro, ou desenhando, inspirado pela mesma quietude que um dia acalmou a alma de Gabriel. A cada ano, no aniversário de casamento de Gabriel e Camila, a família se reunia para uma celebração especial sob a antiga árvore. Não era um dia de luto, mas de gratidão e renovação. Eles acendiam velas, compartilhavam histórias e reafirmavam o compromisso de viver de acordo com os princípios que seus antepassados haviam estabelecido. A mansão Albuquerque, com sua aura de paz e resiliência, era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro e inabalável, não apenas sobrevive ao tempo, mas se torna a fundação de um legado eterno, uma luz que continua a guiar e a inspirar as futuras gerações em seu próprio caminho de vida. A mansão Albuquerque, com sua aura de história e resiliência, não era apenas um lar para a família, mas um farol que guiava as gerações em seus próprios caminhos. Os bisnetos de Gabriel e Camila, agora jovens adultos e com suas próprias ambições, carregavam o peso e a honra do sobrenome, mas também a leveza e a sabedoria de uma história que lhes ensinava sobre superação. Eles se viam como guardiões de um legado, não apenas de riqueza material, mas de valores inestimáveis, compaixão, inovação, integridade e a crença inabalável no poder transformador do amor. Um desses bisnetos, um jovem chamado Daniel, neto de Sofia, emergiu como uma figura proeminente na Albuquerque S.A. Com uma mente brilhante e um coração voltado para a justiça social, Daniel lançou um ambicioso projeto global para levar energia limpa e acessível a comunidades remotas, um empreendimento que combinava a visão tecnológica da empresa com o altruísmo que permeava a família. Ele frequentemente se pegava visitando o antigo ateliê de Gabriel na mansão, agora preservado como um pequeno museu, buscando inspiração nas telas inacabadas e nos pincéis que um dia deram vida à esperança. Em um dia de grande estresse, com desafios logísticos e financeiros ameaçando o projeto, Daniel sentou-se sob a antiga árvore no jardim. Ele fechou os olhos e, por um momento, quase pôde ouvir as vozes de seus bisavós, as risadas de Camila e as palavras de encorajamento de Gabriel. Ele se lembrou das histórias de como Gabriel havia se reerguido da escuridão, de como Camila nunca desistiu dele. Aquela resiliência, aquela fé inabalável, era o que ele precisava naquele momento. Ele se levantou, a mente clara e o espírito renovado. A solução para o problema complexo veio a ele, não de números ou gráficos, mas de uma compreensão mais profunda dos valores que o guiavam. Ele percebeu que o legado de Gabriel e Camila não era apenas sobre o que eles haviam construído, mas sobre como haviam construído, com coragem, com amor e com uma crença inabalável na capacidade humana
de transformar o impossível em realidade. A mansão Albuquerque, com suas paredes que sussurravam histórias de triunfo sobre a adversidade, continuava a ser o coração pulsante da família. Ela era a prova viva de que o amor, a esperança e a resiliência não são apenas conceitos abstratos, mas forças poderosas que, quando cultivadas, podem moldar o destino de gerações, garantindo que a luz que um dia nasceu da escuridão continue a brilhar intensamente, iluminando o caminho para um futuro de infinitas possibilidades. O legado de Gabriel e Camila era e sempre seria a alma da família Albuquerque. As décadas se desdobraram e a mansão Albuquerque, com sua aura de eternidade, viu mais uma geração de seus descendentes florescer. Daniel, o bisneto de Gabriel e Camila, havia se tornado um líder visionário. Sua empresa não apenas um império financeiro, mas um farol de inovação e responsabilidade social que ecoava os ideais de seus bisavós. Seu projeto de energia limpa transformou a vida de milhões, provando que o legado de amor e superação de Gabriel e Camila não era apenas uma lembrança, mas uma força viva que continuava a moldar o mundo. Em um final de tarde dourado, Daniel estava sentado sob a antiga árvore no jardim, a mesma que testemunhara o amor de Gabriel e Camila. Ele segurava um pequeno álbum de fotos amarelado, um tesouro de família que guardava imagens de seus bisavós. Um Gabriel jovem, com o olhar ainda atormentado, e uma Camila radiante, a personificação da esperança. Havia fotos deles juntos, sorrindo, com os filhos pequenos, e depois, já idosos de mãos dadas, a serenidade em seus rostos. Ele folheou as páginas e uma imagem em particular o tocou profundamente. Gabriel pintando no jardim e Camila ao seu lado, observando-o com um amor incondicional. Era uma representação perfeita da resiliência, da cura e da profunda conexão que os unia. Daniel sentiu uma onda de emoção, uma gratidão avassaladora por ter sido parte de uma história tão extraordinária. Naquele momento, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Daniel sentiu uma presença. Não era uma visão, nem um som, mas uma sensação de paz e completude que o envolveu. Ele fechou os olhos e, por um instante, pôde ver Gabriel e Camila, jovens e sorridentes de mãos dadas sob a árvore, olhando para ele com orgulho. Era como se eles estivessem ali, aprovando cada passo, cada escolha, cada triunfo que ele e sua família haviam conquistado. A mansão Albuquerque, o jardim, a árvore centenária, tudo parecia respirar a história deles. O amor de Gabriel e Camila não havia apenas curado um homem e construído uma família. Ele havia se tornado a própria alma daquele lugar, um testemunho eterno de que, mesmo nas profundezas da escuridão, o amor verdadeiro é a luz mais poderosa, capaz de transformar a dor em beleza, a desesperança em fé e a vida em um legado imortal. Daniel abriu os olhos, um sorriso sereno em seu rosto. A chama que eles acenderam continuaria a brilhar, guiando as futuras gerações para sempre. Fim da história. E assim chegamos ao fim da emocionante jornada de Gabriel e Camila. Uma história que nos levou desde a escuridão e o sofrimento de Gabriel, passando pela luz e a inabalável esperança de Camila, até a construção de um amor que superou todas as adversidades. Lembram-se dos desafios que eles enfrentaram, da mansão que se transformou de uma prisão em um santuário e do legado de resiliência e compaixão que eles deixaram para as futuras gerações? Se você se emocionou, se inspirou e se encantou com essa narrativa, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é muito importante para nós. Quer continuar acompanhando histórias incríveis como essa? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo novo. Deixe seu comentário abaixo nos contando o que você mais gostou na história de Gabriel e Camila. Qual momento mais te marcou? Adoraríamos saber sua opinião. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar nesta linda jornada de amor e superação. Não se esqueça de conferir a playlist à esquerda com outras histórias emocionantes e envolventes que preparamos especialmente para você. Há sempre uma nova aventura esperando para ser descoberta.